Olá, amigo telespectador internauta, estamos chegando com mais uma edição do Esporte Mais e vamos falar de rodada do Brasileirão no final de semana, meio de semana marcado pela Libertadores e Sul-Americana. Tem esporte nas cidades, tem a coluna com os clubes de menor investimento do Rio de Janeiro e vamos falar ainda do Mundial Feminino e da polêmica na Fórmula 1, agora no Esporte Mais. Estamos chegando para mais uma edição do Esporte Mais e de imediato vamos à rodada do Brasileirão. Vamos conferir os jogos da rodada que começou no sábado às 4 da tarde com o empate entre São Paulo e Botafogo em 0-0. O Internacional tropeçou em casa no Beira-Rio, perdeu para o Fortaleza por 1-0. O Fluminense no Maracanã levou um susto, mas virou para cima do América Mineiro por 3-1. O Cuiabá não repetiu atuações anteriores e o Palmeiras mostrou a sua força. 2-0 para o Verdão na Arena Pantanal. E no Mineirão, hein? O Cruzeiro de novo leva um gol aos 52 minutos, dessa vez cedendo o empate para o Corinthians. Cruzeiro que vencia por 1-0, final no domingo, Maracanã. O Vasco da Gama não pode ficar de fora do Maracanã, né? Torcida marcando presença, uma festa bonita, o time jogou bem, o Verratti mostrando aí que chegou como candidato a ídolo e o Vasco venceu o Galo, o Atlético Mineiro por 1-0. O Santos de virada fez 2-1 no Grêmio. O Flamengo de virada fora de casa venceu o Curitiba por 3-2. E o Bahia não tomou conhecimento do RB Bragantino, fez 4-0. A rodada continua, nesta segunda-feira às 8 da noite, com Goiás e Atlético Paranaense lá na Serrinha. Vamos agora chamar a participação do nosso querido Pedro Paes. Pedrinho, vamos começar aí pelo Fluminense, que levou um susto, mas virou para cima do América Mineiro no termo do campeonato. Diz aí o que você viu na partida. E o Fluminense, Maurício, derrotou aí o América Mineiro, né? O último colocado no campeonato, praticamente rebaixado, que é muito complicado a situação do América Mineiro. 3-1. Gol de Felipe Azevedo abrindo o placar pelo América Mineiro. E descontando o Fluminense, John Kennedy, Cano e Arias. Uma vitória dentro dos padrões do jogo do Fluminense. Levou esse susto com o Felipe Azevedo, mas depois dominou a partida. O América fica muito fragilizado começa até bem o jogo. Teve algumas outras oportunidades. Não é que o time jogue futebol muito abaixo do esperado, mas, quer dizer, joga muito além do que a gente esperava, né? Porque quando a América começou o Campeonato Brasileiro, estava na Sul-Americana, ganhando jogos, estava muito bem. Eu acho uma grande decepção o América Mineiro, até agora, né? E o Fluminense, aquele jogo de toque, de concentração de jogadores e envolve os times. O Fluminense tem que saber jogar contra ele. Se você entrar no joguinho deles, você não tem jeito. E o que preocupou aí foi o Marcelo mais uma vez, né? Contusão, não se sabe ainda, o departamento médico não emitiu nenhuma nota, não sabemos se foi a panturrilha. E preocupa aí para a sequência aí da semana com Libertadores. Um jogo difícil que o Fluminense vai enfrentar. E é isso. O Fluminense aí continua, né, sua caminhada aí dentro do G4, tá tudo encaminhado aí para o Fluminense acabar essa temporada muito bem. Bom, vou chamar o Pedrinho de novo agora para falar de São Paulo e Botafogo, 0-0. Botafogo não soube aproveitar o fato de o São Paulo poupar jogadores importantes e, por outro lado, o São Paulo segue aí confiante, né, para as retas finais da Sul-Americana,
também na Copa do Brasil. Mas o Fogão manteve ali a liderança, só que viu a diferença para o vice-líder Palmeiras cair um pouco. Pedrinho, fala aí do jogo. São Paulo e Botafogo no Morumbi, sábado. Um jogo que teve um primeiro tempo aí bem fraquinho, mas São Paulo melhorou muito. São Paulo hoje é um time compacto, um time que toca muito bem a bola, tá verticalizando o jogo. E um time misto, né? Praticamente aí promovendo aí primeiro jogo que Rames Rodrigues entra de titular, e o segundo tempo melhorou muito. O Botafogo sofreu um pouco. O grande destaque do jogo foi o Lucas Perry, que pegou demais, agarrou muito. A entrada no segundo tempo do Lucas Moura também deu outra movimentação para o São Paulo. Um time que agride, um time que joga para frente. Mas o Botafogo teve algumas chances também, mas 0-0. O Palmeiras encostando em termos, né? Mas o Botafogo tem que caminhar com mais assertividade, porque se bobear vai chegar alguém, porque o campeonato começou agora, segundo turno, tem 17 jogos ainda pela frente, tá complicado. O Botafogo não pode arregar agora, o time tá bem, continua bem, mas eu achei que faltou aquela ligação da defesa para o ataque, aquela velocidade. Um time me pareceu um pouco tímido. De vez em quando acontece, eu vejo muito esse tipo de jogo do Botafogo quando ele joga Sul-Americana. Não é aquele time que você espera a qualquer momento o Botafogo decidir um jogo, mas mesmo assim conseguiu aí um ponto lá em São Paulo. Um adversário difícil hoje, o São Paulo está muito bem no campeonato. É isso, vamos aí torcer pro Botafogo. O Botafogo tem um time maravilhoso. E teve também a entrada aí do Diego Costa, né? 29 minutos, achei ele meio... tá bem fisicamente, mas meio lento ainda, que é normal. Mas aí o Botafogo tentando uma sequência boa aí, vem a Sul-Americana também, tem que pensar nisso. E é isso. Bom, esse jogo agora eu sei que o Pedrinho vai falar. Ferida, né? 1-0 para o seu Vasco, e quero saber de você aí o que você entendeu desse jogo importante para o Vasco, nessa briga aí desesperada para fugir do rebaixamento. O Vasco, hein? Que bela festa fez no Maracanã. 1-0 em cima do Galo, um gol do Serginho, um jogo que o Vasco deu uma pressão inicial, o Atlético reagiu, choveu muito, o campo ficou encharcado no segundo tempo, mas foi uma festa linda, apresentado o Paê, sabe, o time aguerrido. Hoje o Vasco parece que tem um time que tem um centroavante, que tem um meio campo que segura mais a bola, que toca, sofre ainda muito, porque recua demais em dado momento do jogo. E eu acho que com a entrada do Paê para segurar esse meio campo, a criação do time vai melhorar muito, mas aquela coisa que eu sempre falo de elenco, vamos dizer que no meio aí o Paê muito bem, de repente ele se machuca, você não tem peça de reposição à altura. Mas o Vasco mostrando aí grandes melhoras. Hoje tem um time realmente que dá para fazer um jogo duro aí contra o Atlético. Daqui a pouco pega o Palmeiras lá em São Paulo, vai ser outro jogo dificílimo, mas dá para acreditar agora que o Vasco entrou num caminho que dá para brigar aí para sair dessa zona de rebaixamento. Vai ter que lutar muito, vai ter que jogar muito, igual jogou aqui no Maracanã. Sofre ainda, mas você vê grandes mudanças. O PEC correndo para lá, correndo para cá, o time todo batalhando, um dando força para o outro, no final todo mundo comemorando, uma festa linda do Maracanã. O Vascaíno hoje, eu tenho certeza, está feliz com o que viu.
não é tudo, mas é muito mais do que tínhamos. Então, o Vasco tem que continuar aí nessa batida, muito trabalho, muito treinamento, e parece que o time aos poucos vai se acertando. Quem também luta contra o rebaixamento e justiça seja feita, até jogou bem, foi o Curitiba. Mas o Flamengo, apesar do Sampaoli, eu digo isso porque, na minha opinião, o Sampaoli, ele hoje atrapalha mais do que ajuda o Flamengo. Apesar dele, o Flamengo, como tem um elenco qualificado demais, arrancou uma vitória no jogo em que o Curitiba fez por valer pelo menos o merecimento de um empate. Que golaço aí do Gerson no finalzinho, e o Flamengo vencendo mais uma, seguindo aí na caça do líder, colocando um pouco de paz no ambiente. E aí, Pedrinho? Curitiba 2, Flamengo 3, jogo eletrizante. Para mim achei meio pelada também, né? Mas vamos lá. Logo no começo do jogo, pênalti pro Curitiba, Robson bateu, fez, depois outro pênalti pro Gabigol, depois Arrascaeta e Gerson decidindo aí. O Curitiba ainda empatou com o Edu, 2-2, mas o Gerson meteu um golaço, 3-2. Grande destaque aí pro Bruno Henrique, também jogou muito, logo no começo do jogo teve uma chance, entrou batendo na bola, quase fez o gol. Mas é isso, o Flamengo ainda com uma saída de bola complicada, errou muito ontem. Algum destaque para o goleiro também do Flamengo. E o Curitiba também é outro time que melhorou bastante do primeiro turno. Na metade do primeiro turno para cá, vem fazendo jogos conscientes, com o time compacto também. Só o América Mineiro que tá mal, porque o resto dos outros times todos batalham, entendeu? O Santos aí deu uma melhorada, ganhou do Grêmio. Tu vê o Bahia hoje jogando, dando de 4 no Bragantino. E o Flamengo tem, sabe, oscila dentro do jogo, joga bem. Daqui a pouco a saída de bola ontem do Flamengo foi ridículo. Toda hora errava e dava chance ao Curitiba chegar ao gol com facilidade. Então tem que melhorar. Eu acho que está faltando ali um entrosamento, treinamento, eu não sei. Mas alguma coisa tem que ser feita ali com a defesa do Flamengo. E o Flamengo aí dando prioridade aí, só tem 2 jogos daqui a um mês na Copa do Brasil. E pode trabalhar bem o Campeonato Brasileiro aí, dar uma boa melhorada, porque é isso que se espera do grande time, né, do grande elenco do Flamengo, com algumas falhas ainda, mas dá para ajeitar tudo aí. Falando agora de esporte nas cidades, a gente vai trazer atualizações aí no próximo programa dos campeonatos de categoria de base nas cidades. Por exemplo, em Teresópolis, a Liga Teresopolitana de Desportos iniciou nesse final de semana o Municipal Sub-13. Mas eu quero aqui fazer uma crítica construtiva para o presidente Sandrinho e a diretoria da Liga. Vamos atualizar as informações, né, gente? As redes sociais da LTD não tinham sequer uma menção de que o campeonato de categoria de base começaria nesse final de semana, chamando para o jogo, divulgando os participantes. A última postagem lá de final de julho era da final do futsal, que também não tem a divulgação de quem foi o campeão. É um pouco de descaso, né, por parte da LTD, e fica aqui a nossa crítica construtiva. Também falar de Guapimirim, no próximo programa nós contaremos aqui com a presença do Juliano Moreira, que vai estar falando com a gente sobre a categoria de base do Guapimirim, que está tendo um campeonato aí sub-9 e inclusive o Beiraguinha, time do Juliano, é o líder da competição. E destacar que o Campeonato Estadual de Futsal, o Campeonato Carioca, já definiu, né, as semifinais, porém ainda não foi marcado o jogo Magé em Correias, ou Correias e Magé, porque o Esporte Clube Correias de Petrópolis estará representando esta semana o Rio de Janeiro na Taça Brasil de Futsal Adulto. A equipe carioca viajou para Pato Branco
no interior do Paraná em busca do título para o futsal do Rio de Janeiro. A estreia seria nesta segunda-feira e a gente deseja desde já sucesso para o Correias, representando não só a região serrana, mas todo o estado do Rio de Janeiro. Estaremos acompanhando tudo com relação a essa competição, torcendo muito aí pelo time do Correios. Vamos agora falar de Libertadores. A bola volta a rolar já nas quartas de final. Nesta terça-feira tem Bolívar recebendo o Internacional. O Inter vive um momento difícil, um momento ruim no Campeonato Brasileiro, está ali mais perto da zona de rebaixamento do que de outra coisa, e a Libertadores é muito importante para o Inter tentar aí algo de positivo numa temporada que não vem sendo das melhores. Na quarta-feira teremos mais 2 jogos. O Boca Juniors jogando contra o Racing, clássico argentino, primeiro jogo na Bombonera, no estádio do Boca, e o Deportivo Pereira da Colômbia, a surpresa até agora dessa Libertadores, recebe o favorito Palmeiras. Já na quinta-feira será a vez do Flusão entrar em campo, Fluminense e Olímpia no Maracanã. Cuidado é pouco, porque o Fluminense vai repetir o Flamengo, vai jogar primeiro em casa e a segunda fora de casa. A lição está aí, porque o Flamengo passou e foi eliminado. Então, o Fluminense, pelo amor de Deus, né? Vamos lá, vamos torcer para um time do Rio chegar na final da Libertadores, ainda mais o Fluminense, que não tem esse tão sonhado título, a glória eterna, né, como dizem. Vale lembrar que desde já, né, meu amigo Antônio Alexandre aí, Toninho, o Fluminense tem que treinar muito bola aérea, né? Porque foi assim que o Olímpia fez 3 gols no Flamengo no jogo da volta, usando bola na área. Então, Fluminense, a receita está aí, né? Insistentemente, pelo Diniz ter que pegar lá e treinar a sua defesa, o Fábio, os zagueiros, os volantes, contra a bola aérea do Olímpia. Pelo amor de Deus. Bom, vamos falar rapidamente de Sul-Americana. Nesta terça-feira, a bola rolando para Corinthians e Estudiantes. Um difícil aí para o Coringão. Quarta-feira, o líder do Campeonato Brasileiro, o Fogão, joga no Milton Santos contra o Defensa e Justiça. É um time encardido, esse Defensa e Justiça. Um time chato. Aquele time que você não pode subestimar, que é um time pequeno, de uma região, né, de poucos torcedores em relação aos grandes, né, que eu quero falar, e tem uma torcida apaixonada, mas não tem a dimensão de um Boca, de um River, mas tem feito campanhas muito bacanas nas competições sul-americanas, até em Libertadores e também a própria Copa Sul-Americana. Então o Botafogo tem que construir uma vantagem dentro de casa. Na quinta-feira, mais 2 jogos. O São Paulo vai a Quito enfrentar a LDU no Equador e América Mineiro recebe o Fortaleza em Belo Horizonte. Agora vamos falar dos clubes de menor investimento do Rio de Janeiro e parabenizo aqui o Sampaio Corrêa de Saquarema, campeão da segundona e que vai jogar a elite do futebol do Rio de Janeiro pela primeira vez no ano que vem. Mas quem traz muito mais sobre os clubes pequenos do futebol do Rio é ele, nosso amigo Gabriel Andreso, do site acessocarioca.com.br. E aí, Gabriel? Alô, Aragão, um grande abraço a você, a todo mundo ligado com a gente, chegando mais uma vez com as notícias e o boletim do site acessocarioca.com.br, levando todas as informações do futebol carioca de menor investimento. Neste sábado, o Sampaio Corrêa garantiu o título da Série A2 do Campeonato Carioca, é o novo campeão da segundona. A equipe de Saquarema derrotou o Olaria pelo placar de 3-1 na grande decisão, depois de ter empatado o jogo de ida na Rua Bariri por 0-0. Este foi o primeiro título do Sampaio e o segundo acesso à elite, mas dessa vez o Sampaio poderá entrar de fato na fase em que enfrenta os grandes. Isso porque em 2021, quando participou pela primeira vez do Campeonato Carioca da Série A, jogou a famigerada seletiva, aquela fase preliminar disputada apenas pelas equipes pequenas, os times de menor investimento, e que enfrentavam-se entre si. Dessas, apenas 2 é que chegavam à fase de enfrentar os grandes,
e o Sampaio não tinha conseguido naquela ocasião, mas agora consegue e fatura este importante título, certamente o mais importante da sua história. A final do último sábado foi marcada pela tensão e também pelo equilíbrio, embora o Sampaio tenha jogado melhor e sido superior na maior parte da partida. O time da casa fez 1-0 logo no primeiro tempo, aos 18 minutos, numa cabeçada do zagueiro Pablo Ricard. Mas o Olaria conseguiu empatar 11 minutos depois, através de Emerson, também numa cabeçada. Este resultado levaria a partida para os pênaltis. Porém, foi justamente um pênalti que colocou o Sampaio Corrêa mais uma vez na frente, cobrado por Elias, atacante ex-Botafogo, e com o gol que converteu, tornou-se o artilheiro isolado da segundona, com 7 gols marcados. No segundo tempo, mais um gol de pênalti, agora marcado por Otávio, deu ao Sampaio a garantia da vitória por 3-1. Mesmo com a expulsão do meio-campista Alexandre já nos minutos finais, o Sampaio Corrêa conseguiu fazer a festa, garantir o título e também o acesso para a primeira divisão. Dessa forma, a cidade de Saquarema vai ter pela primeira vez 2 times da cidade jogando a Série A, já que o Boa Vista também representa a cidade da região dos Lagos na primeira divisão estadual. Parabéns então ao Sampaio, que já tinha conquistado a terceira divisão em 2009 e que quando subiu da última vez em 2020 foi vice-campeão, perdendo para o Nova Iguaçu a decisão. Agora conquista o título da segundona e vai ter a oportunidade de jogar nos grandes estádios, quem sabe estrear no Maracanã, no Newton Santos, em São Januário, enfim, a oportunidade de pela primeira vez jogar contra as maiores equipes do nosso estado. E parabéns também ao Olaria pela ótima campanha que fez, Olaria que pelo segundo ano seguido bateu na trave no acesso, já que perdeu a final para o Volta Redonda em 2022 e agora mais uma vez é derrotado, fica com o vice-campeonato. Falando agora de Série C do Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda está garantido na segunda fase da competição. A equipe derrotou neste domingo o Figueirense pelo placar de 2-0 e confirmou o seu lugar entre os 8 melhores. Os gols foram marcados no segundo tempo através de Caio Vitor e Ítalo. Com essa vitória, o Voltaço terminou a penúltima rodada com 30 pontos na terceira colocação da tabela geral. E a 5 pontos de distância do Confiança, nono colocado, portanto, primeiro time fora do G8. Dessa forma, a equipe do Sul Fluminense está garantida na segunda fase, que não é de mata-mata não. Serão 2 grupos de 4 equipes cada, e os 2 melhores desses grupos, onde todo mundo se enfrenta em turno e retorno, é que serão os semifinalistas e aí sim os promovidos para a Série B do Campeonato Brasileiro. E também neste domingo, a Portuguesa conseguiu passar de fase na Série D do Brasileirão. A equipe derrotou o Patrocinense de Minas Gerais pelo placar de 3-1 no estádio Luso Brasileiro. Os 3 gols foram de pênalti e todos do centroavante Marcelo Toscano, que agora é artilheiro isolado do campeonato com 12 gols marcados. Importante lembrar também que a Portuguesa já tem o seu adversário definido nas quartas de final, o Caxias, do Rio Grande do Sul. Primeiro jogo no próximo fim de semana em Caxias do Sul, no Estádio Centenário, e daqui a 2 semanas contra justamente a equipe Grená, mas no Estádio Luso Brasileiro. Portuguesa, portanto, decidindo em casa a sua sorte e o seu acesso à Série C. Importante destacar que quem se classifica das quartas de final chega, portanto, à semi e já está promovido para a terceira divisão do futebol nacional. Fica a nossa torcida também para que a Lusa faça bonito. Só para fechar, nessa quarta-feira tem os jogos de volta da fase pré-oitavas de final da Copa Rio. Destaques para Olaria e Goitacás. Na ida deu Olaria 1-0 e América e Belfort Roxo. O primeiro jogo terminou empatado em 0-0. Esses classificados vão se juntar aos times da primeira divisão e que já estão garantidos previamente nas oitavas de final. A Copa Rio garante uma vaga na Série D e uma na Copa do Brasil do ano que vem. Essas e outras informações você acompanha em acessocarioca.com.br. Valeu, Aragão. Grande abraço. Vamos falar agora do Mundial Feminino. Bom, eu nem sabia, confesso, que a Espanha, campeã mundial, tinha passado por tanta polêmica antes da Copa. Vou admitir aqui minha ignorância, mas a Espanha teve vários problemas internos de dificuldade de relacionamento entre os jogadores e o treinador. Mas na hora da Copa, o que eu vi foi a Espanha jogando um futebol muito bacana e eu acho que o título foi merecido, porque é o time que mais me mostrou-se qualidade e alternativas, né? Porque você tinha a Suécia, aquele futebol de força, a Inglaterra, um futebol que tem alguma habilidade, mas também com muita força, muita jogada aérea, conclusões de fora da área. A Espanha não, a Espanha teve um repertório variado e na final do Mundial Feminino lá
na Austrália, em Sydney, venceu a Inglaterra por 1-0. A Olga Carmona brilhou no Estádio Olímpico de Sydney, fazendo gol, confirmando assim o primeiro título da história das espanholas. Olha que a goleira Mary Earps, né, que pega muito a goleira da Inglaterra, chegou a defender o pênalti, mas não foi o suficiente. Parabéns às espanholas, que jogaram muito bem e merecidamente foram as campeãs. A terceira colocação, eu gostaria que ficasse com a anfitriã Austrália, mas ficou com a Suécia, que venceu por 2-0. E para terminar, eu quero falar de Fórmula 1. Olha só, gente, que coisa, isso vem lá de 2008. Felipe Massa deu o primeiro passo para uma ação contra a FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, e a FOM, que é a Formula One Management, que é referente ao título da Fórmula 1 de 2008. Foi conquistado pelo inglês Lewis Hamilton por 1 ponto de diferença para o Massa. A defesa do piloto brasileiro enviou uma carta às entidades obrigatória no Reino Unido antes do ajuizamento do tipo de ação que eles estavam tendo. A iniciativa é motivada por declaração feita esse ano por Bernie Ecclestone, revelou ter tido conhecimento sobre o Singapura Games da mesma temporada do fato há 15 anos. Olha só, gente, foi há 15 anos, 2008. O Felipe Massa foi aconselhado pelo seu time de advogados a não falar no momento. Mas vamos relembrar, em março desse ano, o ex-chefão da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, disse que ele e o Max Mosley, que era então presidente da FIA, Federação Internacional, souberam que Nelson Piquet Jr. propositalmente bateu em Singapura no carro do Massa para beneficiar o companheiro Fernando Alonso, ainda no decorrer da temporada. Mas eles não agiram, nem o Ecclestone, nem o Mosley, para, abre aspas, proteger o esporte e salvá-lo de um grande escândalo. Fecha aspas. Segundo ainda a declaração do Bernie Ecclestone, a entidade tinha informação suficiente para investigar o assunto e, de acordo com os estatutos, a Fórmula 1 deveria ter cancelado a corrida em Singapura. E aí, se não contabiliza aquela corrida na Marina Bay, Felipe Massa teria sido campeão do mundo em 2008 e não Lewis Hamilton, porque ficou 1 pontinho. O Piquet Jr., que é filho do polêmico tricampeão mundial Nelson Piquet, na época pilotava pela Renault, lá de Fernando Alonso, e disse que seguiu ordens do chefe Flávio Briatore e do engenheiro Pat Simons. E aí colidiu intencionalmente na curva 14. Na verdade, ele não colidiu no carro do Massa. Eu falei errado aqui. Ele criou uma colisão para que entrava o safety car, a corrida parou onde estava, o Massa vinha reagindo e aí o Alonso acabou ganhando aquela corrida e o Massa saiu prejudicado. Bom, a próxima corrida dessa temporada será no final de semana, dia 27, GP da Holanda, mas só para terminar isso aí. É muito triste o que faz o futebol e o interesse a Fórmula 1 é um interesse comercial, assim como o futebol, as apostas e outros tipos de esporte que tem denúncias desse tipo. Nós já lembramos do mico do Rubens Barrichello tirando o pé na reta final do GP, porque a equipe mandou. A equipe manda jogar sujo. Eles mandaram o Nelson Piquet Jr. jogar sujo. E falaram pro cara, ó, se não fizer, acabou a tua carreira. Garoto, não estou dizendo que ele estava certo, mas ele foi lá e fez. Bom, o Massa, só para fechar, ele disse que não está pensando em compensação financeira, só em justiça, e eu concordo com ele. Imagina o que teria sido para o Brasil, para o Felipe Massa, se ele tivesse sido campeão. Valeu, galera. Obrigado pela audiência de vocês nos canais e plataformas que transmitem o nosso programa. Obrigado, equipe técnica. Obrigado, Gabriel, Andrés, também Pedro Paulo. E eu volto na próxima quinta-feira.